Oi, gente! Meu nome é Karen e hoje eu vou contar um pouquinho mais da minha história para vocês. Então, nasci na comunidade da Coroa, no centro do Rio. Com 12 anos eu me mudei e fui morar em Belfor Roxo, entendeu? E ali que tudo começou, porque eu sou a mais velha de 5 irmãos. Então eu carregava comigo ali a responsabilidade, sabe? E foi quando eu falei, não, com 16 anos eu já fui trabalhar no McDonald's, sabe? Fui ali com a cara e com a coragem, já entreguei panfletos na rua, sempre gostei de ter o meu. Eu sempre tive esse pensamento assim, sabe? Essa ambição boa, que é o de você querer melhorar, de você querer mais, de você reconhecer o seu potencial, sabe? Você saber que você é capaz de ter algo melhor. E quando eu trabalhava no McDonald's, eu lembro que eu atendia bem, né? Era bem comunicativa, conversava com todo mundo. Aí o gerente de uma joalheria, ele me chamou para fazer um teste lá, durante uma semana. E nessa semana eu fiz o teste e ele já me deu o dinheiro da passagem já da outra semana. E eu falei, eu fiquei? Aí ele, sim, você tá contratada. Aí eu fui, comecei a trabalhar lá e a diferença de salário era surreal, né? É uma diferença muito grande. No McDonald's eu ganhava R$130 no mês. Era assim, bem escasso. Mas mesmo eu trabalhando na joalheria, eu mesmo tendo o meu salário mais a comissão, eu não me acomodei com aquela situação, sabe? Eu sempre tive isso pra mim. Eu posso sim ir além, eu posso sim subir um degrau a mais, eu posso, sabe, visar algo além do que eu estou hoje. O amanhã tem que ser melhor. E foi quando eu comecei a vender por fora. Eu vendia joias, eu tinha um estojo, eu revendia, além de trabalhar ali, nas horas extras eu revendia também. E surgiu um trabalho numa casa de show à noite. Então assim, eu já trabalhava de dia e ainda fui trabalhar na casa de show à noite. E foi quando eu comecei a vender joias. E na época, uma pessoa chegou para mim e falou assim, quanto que você tá vendendo isso? Aí eu falava o preço. Ele, se você comprar uma grande quantidade, vai sair mais barato para você, né? Aí eu, sim. Aí você vai poder lucrar mais. Aí eu, verdade. Aí eu, mas para eu comprar mais quantidade, eu preciso ter algo para expor melhor, uma loja, alguma coisa do tipo. E foi quando eu comecei a visionar algo maior. Eu falei, por que não? Por que eu não posso ter o meu próprio negócio? Sabe? Aí eu comecei a colocar aquilo ali. Sabe quando a pessoa planta uma sementinha na sua cabeça? E que você acha que você pode mais? Que você pode, sim, pensar em algo maior, em algo melhor. E eu sempre fui muito assim, eu sempre fui muito curiosa. Eu gostava de sentar e conversar com pessoas que tinham o próprio negócio, saber como que faz. Eu sempre digo que é perto dos bons que você fica melhor. E o conhecimento não ocupa espaço. Eu queria, sabe, eu tinha fome de me alimentar das pessoas que tinham o próprio negócio, que sabia além. E foi quando eu pensei em montar o próprio negócio. E aí, quando começou esse sonho de ter o próprio negócio, aí foi quando eu me lancei na primeira tentativa. Sendo que essa tentativa que eu fiz, eu não tinha condições na época de abrir sozinha, eu tive que abrir em sociedade. Sociedade essa que, infelizmente, foi frustrante. Não deu certo, tive que separar essa sociedade e foi quando eu tive que começar do zero novamente. Comecei a vender roupa em casa, esticava a roupa no sofá, tirava foto, mandava para as clientes. Comecei a fazer bazar no quintal da minha avó, pendurava as roupas assim num pedaço de cano e vendia. No terraço na laje da minha mãe, sabe? Eu começava a vender também. Eu fazia um lanchinho, chamava todo mundo, gente, vem aqui para casa. E todo mundo ia e começava a vender, sabe?
E foi quando ali eu comecei a me reerguer novamente. Que foi quando eu não desisti. Eu ainda estava com aquele sonho dentro de mim de ter meu próprio negócio. Que foi quando eu comecei a olhar na OLX alguma loja e eu achei uma pessoa que estava passando ponto em frente à Princesinha do Crepe, aqui mesmo na Vila São Luís, que foi minha primeira loja. Que foi o início assim de um sonho e que veio o nome, porque eu queria algo meu, eu queria algo que tivesse meu nome. Mas eu não queria Karen Modas, Karen Fashion, não, nada disso. Eu queria algo além, que marcasse, sabe? Que impressionasse mais. E eu comecei a pesquisar, eu falei, meu Deus, o que tem assim chique com o nome? Que eu possa colocar o meu nome na minha marca, na minha loja. E foi quando eu vi um creme que eu tinha, da Victoria's Secret. Eu falei, se a Vitória pode colocar Secret, por que eu não posso também? Que aí surgiu a Karen Secret. Então, não foi fácil o início, porque eu estava do zero praticamente. Então, eu tive que pegar um valor emprestado para poder dar esse passo, né? Que eu peguei dinheiro emprestado para poder pegar esse ponto. E foi quando tudo começou. Era do zero, então eu tive que conquistar clientes na Vila São Luís. Eu tive que as pessoas me conhecessem, né? E foi quando teve também uma fase bem ruim da minha vida, que foi quando se embolou um pouco as coisas. Eu já devi um agiota para pagar o outro, sabe? Foi uma parte assim bem ruim que eu lembro da minha vida. Que às vezes as pessoas olham de fora e acham que tudo é uma maravilha. Você só colocar uma roupa, ficar na frente do espelho, se maquiar e mostrar para as pessoas aquele look. Mas não é só isso. Por trás tem uma grande história, grandes frustrações, que só quem empreende sabe, né? Que se você não vender, você não consegue arcar com aqueles compromissos. E foi quando eu tive que trabalhar até no escuro, sabe? A loja fechava antes de escurecer, porque nem o dinheiro da conta de luz eu tive. E eu me enrolei muito em dívidas, me enrolei muito de ter que pegar emprestado de um para vestir o outro, sabe? Foi uma fase assim bem difícil da minha vida. Mas mesmo assim eu nunca desisti, Eu sempre tive muita fé. Eu lembro que os meus pais, sabe, me criaram dentro da Igreja Universal e eu aprendi a lidar muito com a fé, sabe? E eu nunca desisti e eu falei, não, se Deus me trouxe até aqui é porque algum plano Ele tem, algum propósito Ele tem para mim. Ele nunca coloca nada no seu coração que você não possa realizar, sabe? E para honra e glória do nome dele, eu falei, eu vou conseguir. Sim, que aí foi quando eu passei por essas dificuldades, né, na loja. Eu passei por diversas dificuldades, porque você ter um negócio sozinha é bem complicado. É você por você mesmo. E foi quando a minha fé, sabe? Eu falei, não, eu não estou sozinha. Eu não estou sozinha, porque se Deus me colocou aqui é porque algum propósito Ele tem. Eu sempre digo que nada acontece em vão. Tudo acontece com a vontade e permissão de Deus. E se Ele permitiu que tudo isso acontecesse, porque algum propósito existe. E foi quando Deus falou para mim que Ele iria me levantar para eu levantar outras mulheres através de mim, sabe? E hoje eu sei que eu sou testemunho vivo de resiliência, né? De você não desistir, de você continuar firme, continuar crendo, continuar confiando, sabe? Que Ele tem o melhor para você. E foi quando eu passei dessa fase, foi quando Deus falou para mim que tinha algo maior e melhor para mim. Isso foi numa sexta-feira. Quando foi na terça, a ex-proprietária dessa loja que eu tô hoje, ela veio me oferecer o ponto, sabe? E foi surreal aquilo que aconteceu.
Foi surreal, porque eu fiz tudo do jeito que eu queria. Eu lembro que na época eu reclamava, falava, ai meu Deus, eu quero tanto uma loja que tenha 2 provadores, porque uma cliente está no provador e a outra cliente está no banheiro, sabe? E ainda tem aquela que desistiu, porque não tem nem lugar para ela botar roupa, para ela ver como é que fica nela. E eu pedi tanto a Deus que Deus foi lá e me deu uma loja com 2 provadores e mais o banheiro, sabe? E assim, ele vem se manifestando a cada dia mais na minha vida. Porque hoje eu entendo qual o propósito, quando você entende o porquê. O porquê que ele te deu aquilo dali. E não é o financeiro. Porque eu fico feliz sim quando a loja vende, quando o caixa tá bombando, ok. Mas eu fico muito mais feliz quando aquela cliente chega aqui triste porque ela tá se sentindo mal com o corpo, ela tá com a autoestima baixa porque teve filho recente, ela tá mal por conta de uma briga, discussão com o esposo dentro de casa, e ela coloca uma blusa que valoriza ela e ela sai daqui com um sorriso no rosto, sabe? Aquilo pra mim não tem preço, não tem preço que pague. A cliente que sai daqui feliz, renovada, cheia do Espírito Santo ali dentro, sabe, naquele ambiente, que sente um aroma diferente, que sente uma paz diferente dentro da loja, isso pra mim que é o mais importante, é o mais surreal que acontece.